Então, dentro do que é, né, desse universo de insumos, né, material, medicamento ali no geral, né, os descartáveis e tal, a gente começa falando aqui de material, né, e aí a gente já faz essa associação a Simpro. Então, conforme eu tenho aqui no nosso contratinho aqui, minha referência para materiais é Simpro, minha referência para medicamentos é Brasíndice, tá? Só que a Simpro, ela também publica medicamento. Aqui eu estou colocando uma prática comum aí de mercado, tá? Mas a Simpro, ela também publica medicamento e a Brasíndice também publica materiais, tá? Então, se em algum momento se deparar com uma negociação que seja isso, referência de materiais, Brasíndice, referência de medicamento Simpro, não é errado, não está errado, tá? Só existe uma limitação um pouco maior, até com relação à quantidade, né? Então a Simpro ela tem muito mais materiais do que a Brasíndice, né? Então é por isso que acaba, como prática mesmo aí de mercado, né? Acaba se utilizando bem mais aí a própria Simpro para materiais, né, do que a Brasíndice. Então a Simpro ela é, né, já partindo aqui para a parte de conceitos, tá? Aqui ela é uma revista de publicação, né, um catálogo, é uma revista de publicação ali de materiais e medicamentos, tá? Que é publicada, né, tem ali os seus anunciantes e as suas publicações. Então ela é fechada, então por isso que a gente até tem algumas limitações com relação ao que coloca nos slides, né, ao que a gente apresenta e tudo, porque ela é privada, né? Não é igual a CMED, que eu vou mostrar daqui a pouco aí, que são publicações de valores de medicamentos. Então, para eu ter acesso à revista Simpro, aos valores que são publicados lá, eu preciso pagar uma assinatura, tá? Então, não são dados públicos, não são dados abertos. Então, existe essa limitação, né? Então, ela é essa revista de publicação, esse catálogo, né, de insumos médicos hospitalares, com o seu acesso restrito para assinantes, tá? Tanto a impressa quanto a eletrônica, tá? Suas atualizações, a impressa ela é bimestral e a é, eletrônica ela tem as atualizações semanais. Então, quais são um pouco do que faz parte dessa estrutura, né, do que a gente precisa, do que a gente necessita dentro ali do faturamento, dentro de uma cobrança, de um contas médicas, de uma auditoria, né? O que que é importante ali, o que que a gente precisa, é, principalmente, né? Até para poder fazer as identificações, as classificações. Então, assim, para ela publica, ela tem uma codificação própria, né? Até é importante pensar nisso, sempre fazendo essa analogia do que seria uma possibilidade de uma tabela própria também, né? Então, se falam muito nisso, né? Assim, até por questão de valor, de ter valores muito acima do que seria, né? Valores de mercado. Ah, mas é melhor usar a tabela própria, é melhor sair da Simpro, é melhor, né, parar de fazer esse tipo de negociação que me faz uma referência na Simpro, né? Então, posso fazer isso? Com certeza posso, né? Só que muitas vezes, por comodidade, né, por eu não ter uma tabela própria, por eu não desenvolver uma tabela própria, eu vou lá e faço essa referência na Simpro, porque ela vai codificar, ela vai fazer a associação com o código TUS, ela vai publicar ali os registros Anvisa, as referências e as atualizações de valores, né? Então você pensa, eu montando uma tabela própria, eu vou ter que fazer todo esse tipo de identificação, correlação e classificação, né? Então eu vou lá, monto ali uma força-tarefa, né? 3, 4, 5 profissionais dedicados para aquela demanda, monto uma tabela própria com, sei lá, 100 mil itens, né? Ainda, né, só código TUS de material tem mais de 1 milhão, né? Então eu vou lá e monto uma tabela própria com 100 mil materiais. O que que eu preciso fazer depois? A manutenção dessa tabela. Tabela TUS atualiza a cada 2 meses. Eu preciso atualizar os códigos TUS nessa minha tabela, né? Então, né, uma grande parte do mercado, para não fazer isso,
menciona isso aqui na tabela, ó. Referência de materiais, tabela Simpro. E aí, quando eu fizer aquele atendimento em PS, minha negociação é assim, né? Vamos subir aqui, deixar mais perto do contrato. Então, quando eu fizer aquele atendimento em PS que utilizar o fio de sutura, onde eu vou buscar o valor? Onde eu vou buscar o valor deste fio de sutura para poder fazer a cobrança daquela conta? Lá na Simpro, no valor que está publicado na Simpro. Então, ele é dinâmico, não é congelado. Então, o atendimento foi no dia 28/10, por exemplo, né? Então, esse atendimento em PS foi 28/10. Então, o que eu preciso fazer? Saber qual era o valor deste item no dia 28/10 lá na Simpro, tá? Então, ela já me traz todas essas informações aqui de codificação e tudo mais. Quem define esses valores, né? Já pegando até um gancho no que eu comentei no slide anterior, muita gente reclama da Simpro. Ah, mas a Simpro é muito cara, não posso mais negociar Simpro porque o valor é muito oneroso, né? Então, quem colocou esse valor de R$ 5 nessa seringa aqui na Simpro? Né? Quem colocou esse valor de R$ 20 desse fio de sutura aqui na Simpro? Né? Quem que identificou, quem classificou? Né? Quem estabeleceu esse valor? A gente falou de CBHPM, né, no encontro anterior. Né? Quem definiu o valor daquela apendicectomia? A Associação Médica Brasileira, né? A Câmara Técnica responsável por classificar aí, procedimentos, foi lá e identificou que aquele procedimento tem um porte 7C, tem um porte 8A, tá? Então, isso foi lá pela Associação Médica Brasileira. E esses valores da Simpro? Quem veio aqui e falou assim, ó, essa seringa do fabricante X custa R$ 5. Aí é onde entra a fragilidade do setor, aí é onde entra os riscos do setor. Quem estabelece esse valor é o próprio fabricante ou o próprio fornecedor, tá? Então não é a ANS, não é a Anvisa, não é o Ministério da Saúde, não é a AMB, ninguém. O próprio fabricante. Então pensa, eu como fabricante vou lá publicar fios de sutura na Simpro. É um contrato de divulgação, como se fosse um catálogo. Então eu chego lá na Simpro, apresento o meu portfólio. Ah, eu tenho um fio 20, 30, 50, 10, 50, 0. Essa é a minha lista de fios, esse é meu portfólio de fios. Cada um deles com o seu registro Anvisa, cada um deles com a sua apresentação. E aí eu falo que o valor de cada um, né? E aí eu apresento esses valores para a Simpro. A Simpro, eles não têm critério regulatório, critério analítico técnico, por exemplo, para contestar alguma coisa, para de repente falar, ó, mas esse item, poxa, ele não é muito legal, esse item não é bem visto nos hospitais, ou esse item é muito bom, ou esse item tá barato ou ele tá caro, né? Caberia uma contestação se fosse uma coisa discrepante. Um erro de digitação lá, por exemplo, e entrou por R$ 200.000, um fio de sutura. Aí eles podem falar assim, poxa, pera lá, acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Agora, caso contrário, se eu fui lá na Simpro e falei que o meu fio de sutura custa R$ 200, é um valor aceitável, não é uma discrepância no sentido que poderia ser um erro de digitação? Eles podem até me questionar e falar assim, ô Emerson, esse fio de sutura não está muito caro, não, por R$ 200? A gente tem uma média aqui de 50, 60, o mais caro custa R$ 100. O seu, na mesma categoria, custa 200? Ah, não, é isso mesmo. Tá bom, ok. Eu tenho um custo alto, minha despesa é alta, né? O meu custo operacional é alto e o meu valor é R$ 200, ok? Beleza. A Simpro vai pegar, vai codificar, né, com um código Simpro, que é por item. Se tiver ali um código UTUS, já vai fazer ali a associação, já vai classificar código Anvisa, referência e publicação. E aí, quando o hospital fizer a utilização deste fio de sutura, vai digitar lá o código, né? Então, esse fio de sutura tem um código 7000, 7000. Esse é o código deste fio de sutura.
né? E aí, quando ele fizer a cobrança deste código, já vai fazer ali a associação do valor. Vou mostrar como é que é o layout aqui da tabela, né? Então, a Simpla ela é até simples. Agora a gente vai afunilando um pouco mais essas questões, né? Então, quando a gente falou de honorário, tem um monte de regra, de possibilidade, né? Então, aqui, as variações que eu tenho dentro da Simpla é até menos do que os medicamentos que a gente vai ver daqui a pouco, né? Medicamento já tem muito mais variáveis, muito mais possibilidades, né? O material ele é mais simples. Então, eu validei o código, essa coluna aqui, essa aqui é Simpla impressa, né? Bem menos utilizada hoje, mas né, ainda existe. Então eu tenho aqui a coluna do código, a coluna da descrição. Então dentro aqui desse campo descrição, eu já tenho a apresentação também, ó. A coluna código TUS, aqui você vê que ainda tem até uns buracos, né? Hoje está bem mais preenchido isso aqui. A coluna empresa, que seria o fabricante ou fornecedor, e a coluna preço fábrica. Ou seja, ele só tem um valor que já é o valor de divulgação, que já seria, o preço final dele, valor de cobrança ou valor de pagamento, tá? Então ele só tem uma coluna. Então a única variável que eu teria seria aqui na minha negociação. Ou seja, se eu tenho uma referência, como eu estou mencionando aqui, ó, Simpro pura ou Simpro plena, o que que significa? Se nessa coluna ele está publicado a 228,10, né, na vigência aqui, que coincide com a data de atendimento, né? Quanto que eu vou cobrar? Quanto que eu vou pagar? Exatamente os 228,10, sem acréscimo nem redução. Ah, mas se for 2, se for 3, se for 5, se for 10, o que vai a necessidade de uma validação técnica. Se foi utilizado, se foi anotado, se foi justificada a utilização daquele item, né? Ou caso seja um material ali que entre numa regra ali de autorização prévia, né? Aí acaba tendo outras validações, tá? Né? Às vezes tem operadora que tem corte de valor, mesmo não sendo um material especial. Ó. Ah, material acima de R$ 2.000 precisa de autorização, né? Então acaba entrando nesses outros critérios por conta, mas acaba sendo mais específico, né? Agora, o que eu preciso identificar, o que eu preciso validar é a questão do código e do valor e se eu tiver alguma alteração. Vamos pensar em algum exemplo, que era inclusive o que tinha no outro contrato que a gente colocou como exemplo, Simpro mais 12%. Isso aqui é totalmente negociação comercial, tá, pessoal? Não tem um padrão, não tem uma regra. Então, eu já vi negociação, por exemplo, Simpro menos 40%, ok? E eu já vi negociação Simpro mais 40%. E aí, como é que vai acontecer nessas variações? Simpro mais 40%. Então, eu vim aqui, essa carga custa 228,10, eu acrescento 40% em cima desse valor. Tá correto? Tá conforme negociação contratual. Se está caro ou se está barato, independente. Pode ser que o prestador pagou R$ 10 nessa carga aqui, ó. Pode ser que esse fio de sutura que eu anunciei lá na Simpro por 200, eu passei para o prestador a R$ 3. Eu como fornecedor, eu como fabricante daquele item, eu vendi para o hospital, eu vendi para a clínica a R$ 3. Isso vai impactar alguma coisa na hora que o hospital ou a clínica for cobrar da operadora e cobrar 20? Não, eles estão seguindo o que está no contrato. O que está no contrato? Ó? Simpro mais 40. Então, se eu tiver essa publicação, ó, fio de sutura Emerson, R$ 20. Qual vai ser o valor que eu vou calcular se eu tenho uma negociação Simpro mais 40%? Aí eu pego esse valor aqui dos R$ 20 e acrescento 40%. Quanto que ele vai ficar, ó? R$ 28. Por quê? Porque eu peguei o valor que está publicado na Simpro, naquela vigência daquele atendimento, lembrando sempre fazer essa associação com a data do atendimento, tá? Identifiquei aqui, cruzei com aquela vigência, cruzei com aquele código, com aquela referência específica, falei, ó, ele custa R$ 20. Nessa coluna aqui, ó, tá R$ 20.
só que a minha negociação é Simpro mais 40, vou lá e acrescento 40%. Tá certo? Então essa é a referência Simpro. Estou fazendo aquela referência externa, né? Mesmo exemplo que a gente estava falando dos procedimentos, dos exames de imagem e tudo mais. Só que agora ele já tem um valor fixo, tem um valor único aqui, né? Aqui é o layout dela na é, eletrônica, né? Como é que fala aqui na interface dela eletrônica, né? Então, lógico, repetindo, precisa ter lá uma assinatura, né? Precisa ser um assinante para poder ter acesso a essas telas. Então, ela publica também as cargas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um RP, eu tenho um sistema ali que eu consigo associar todos esses campos aqui que são publicados na Simpro. Então, a Simpro ela me disponibiliza uma carga que eu consigo subir no meu sistema e identificar aqueles valores. Então, cada atualização, lembrando que a atualização da eletrônica é semanal, né? Então, cada atualização que acontece, se disponibiliza uma carga onde é possível tanto atualizar aqui o sistema quanto subir dentro de um sistema próprio mesmo, né? Então, só fazendo a identificação de alguns campos importantes, né? Alguns que a gente até tinha mostrado lá no outro slide. Código Simpro, né? Então, esse é código próprio, código interno. Cheguei na Simpro, apresentei meu portfólio de fio de sutura, a Simpro vai fazer uma codificação própria. Essa codificação ainda, né, acaba sendo bastante utilizada ali nas cobranças no pagamento, nas associações de valores. A descrição, né, o nome comercial desse produto, referência, tá? Então a referência ela é por produto, né? Então dentro dessa linha Kit Cannula Trivantage, eu tenho essa referência, M822 tal, tal, tal. Eu tenho essa referência aqui, ó. M822 tal, tal, 70. Provavelmente essa referência está associada a essas dimensões, tá? A esse calibre, a essa espessura, né? A esse comprimento, né? Então ele é 7 por 9,5, tá? Aí se eu tenho, por exemplo, a 8 por 9,5, já é outra referência. Pode ser que seja o mesmo valor, pode ser que seja um valor diferente, tá? Então, essa é a minha referência. Lembrando que se a minha negociação está mencionando aqui, ó, referência de materiais Simpro, eu não estou especificando nenhuma data, nenhuma versão, é a Simpro vigente na data do atendimento. Subentende-se isso, tá? Não precisa tá claro, tá declarado isso no contrato. Aqui a única variação que eu tenho é do percentual. Então eu venho, cruzo com a data do atendimento, identifico aqui, ó, registro Anvisa. Então, lembrando, o registro Anvisa ele é por família de produtos, né? Ele não é por produto específico, né? Então, às vezes, se você vai fazer uma pesquisa, né? Então, pesquisa aqui o código Anvisa, ele vai aparecer várias opções, porque dentro do mesmo Anvisa, você pode ter 10, 20, 50, até 100 referências diferentes, tá? Agora, o código Simpro é único, a referência é única. Preço de mercado. Então, esse valor aqui, ele é o equivalente a esse preço aqui, ó. É o que é publicado, né? Então, se eu tenho uma negociação aqui, referência Simpro, eu venho aqui nesse valor, né? Se está estabelecido um acréscimo de 10% ou uma redução de 10%, é em cima disso que eu vou aplicar, tá? Umas informações relevantes que a gente tem aqui. E aí, lembra que eu tinha comentado, né, que a gente não tem variação de percentual, tá? Eu vi que tem um questionamento que subiu no chat aqui, eu já vejo, só finalizar aqui o raciocínio, tá? Então eu tenho aqui só uma opção de valor, não é igual ao medicamento. Medicamento, vocês vão ver daqui a pouco, tem várias opções. PF, PMC, 18, 20, 21, 22%, né? Tem 10, 12 opções de valores. Aqui eu tenho uma única opção. E aqui eu tenho esse ICMS 20%. Tá? Então, se a gente for até associar com os medicamentos, que a gente vai ver daqui a pouco, isso vai impactar no valor do medicamento. Tá? Do material, não.
Então, independente se eu estou em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, eu vou considerar a mesma coluna aqui de valores, tá? Então, ele tem até esse ICMS 20, porque como eu já tinha comentado, a Simpro também publica medicamentos, tá? E a tela é a mesma, né? O layout é o mesmo. Então, obviamente, que se eu estou nessa tela fazendo uma pesquisa de medicamento, o ICMS vai impactar, né? Esse ICMS 20%, por exemplo, é o do Rio de Janeiro. Tá? Se eu estou em São Paulo, eu já teria que alterar para 18%. Mas isso a gente vê daqui a pouco nos medicamentos, tá? Mas aí, basicamente, é isso. Eu identificar, né, fazer essa validação, fazer a validação do registro Anvisa, identificar esse valor e utilizar um acréscimo ou um redutor caso eu tenha lá no contrato, tá? Outra coisa importante, muito importante, é se atentar à questão aqui do fracionamento. Tá? Então, às vezes, a gente está identificando um valor, mas esse valor ele é referente a uma caixa com 10. Né? Então, por exemplo, o kit cânula. Então, essa embalagem ele está trazendo aqui, ó, tem um kit, quantidade 1. Não tem fracionamento cadastrado, ó. Não tem fracionamento disponibilizado pelo fabricante. Só que poderia ser, por exemplo, dentro desse valor de R$ 9.800, poderia ser uma caixa com 10 kits. Tá? E aí é onde eu tenho que me atentar, que de repente eu estou cobrando ali um valor ou pagando um valor, né? Quem nunca viu numa conta divergências por quantidade, né? Relacionada ao fracionamento. Então, ao invés de cobrar uma luva ou duas luvas, cobrado 3 caixas de luvas. Né? Ao invés de 2 luvas de procedimento, por exemplo, cobrado 2 caixas com 100 luvas de procedimento. Então é muito importante a gente se atentar a isso aqui, né? A quantidade, ao fracionamento, tá? É, outras informações relevantes que a gente tem aqui, né? As especialidades, o histórico de preço. Deixa eu ver se eu tenho um slide. Ah, não tenho. Tem um outro slide aqui com a. Que eu até peguei essa parte do histórico de preço. Então, você clica aqui, ele vai trazer todo o histórico de quanto custava aquele item. Né, qual era o valor dele, se ele era X, se ele era Y, se ele custava R$ 10, R$ 20 ou R$ 50. E aí no mês passado ele alterou, no ano passado ele alterou todo o histórico de preço relacionado a este item. Tá? Então é interessante também até para poder fazer essas validações retroativas. Né? Então, muito importante, porque existe alteração de valores e diferente do medicamento, esse valor ele não existe nenhuma regulação. Tá? Então, eu posso chegar aqui e alterar o valor desse fio de sutura de 20 para R$ 200. Né? Isso em qualquer momento, eu não preciso de autorização da Anvisa, por exemplo. Né? Medicamento já é regulado. Medicamento tem restrição com relação a reajuste. O medicamento, o reajuste de medicamento ele só pode ser aplicado naquele mês quando é aprovado pela CMED. Tá? Então é bem mais limitado. O material não, tá na mão do fabricante. Isso, infelizmente, acaba gerando muito conflito de interesses. Tá? Então o fabricante vai publicar o valor. Então, às vezes, ele vai publicar um valor mais alto para poder ficar mais atrativo para o prestador. Entende? O meu fio de sutura está R$ 20. Ele está publicado a R$ 20. Aí, na hora que eu chego para vender lá para o comprador do hospital, aí ele vai falar assim: poxa, mas seu fio de sutura está publicado a quanto na Simpro? R$ 20. Poxa, mas seu concorrente ele publica a R$ 50. Para mim é mais vantajoso comprar dele. Estou falando assim, qualidade equiparada, tá? Não é um melhor ou um pior. Qualidade equiparada. Mas o concorrente ali publica 50. Então, qual que é mais vantajoso para o comprador da clínica ou do hospital? Comprar o que publica na Simpro a R$ 50. O que ele me induziu a fazer? Ah, se ele publica a 50, eu vou publicar a 60. Eu não alterei o valor que eu estou repassando. Eu continuo repassando a R$ 3 um fio de sutura lá para o hospital. Só que ao invés de publicar a R$ 20, que era igual eu publicava, agora eu estou publicando a 60. E aí ele padroniza o meu material na instituição dele. Então é mais vantajoso para os dois lados. Eu vou continuar, eu vou fornecer para ele em grande escala, não tem um valor, alteração do valor aqui, porque
né? Eu fiz um acordo para manter os mesmos R$ 3, R$ 3. Só que como a minha publicação na Simpro passa a ser mais alta, é mais vantajoso para o prestador utilizar o meu material, tá? Isso eu estou falando de materiais que têm ali uns critérios mínimos de qualidade aceitáveis, né? Então, por isso que acaba gerando ali um conflito de interesse muito grande. Então, a gente já teve uma mobilização grande no passado aí de compliance, né? Então, muitas indústrias aí multinacionais até inclusive tiveram problemas com compliance internacional por conta dessas discrepâncias, assim, né? Sabe, com questionamento, poxa, mas se você vende este produto para o hospital a R$ 3, por que você publica nessa revista a 60? Né? Então isso gerou ali um desconforto e aí muito fabricante até parou de publicar na Simpro por conta disso, né? Por conta dessas divergências. Mas o principal é isso, a Simpro ela é até simples de identificar valores, não tem variações, é mais isso, se atentar mais aqui à data, à vigência e à codificação. E aí, o que costuma acontecer? Isso não é impossível, né? É bem provável aí que aconteça. Existem algumas situações que acabam gerando complicações na hora da cobrança, na hora do pagamento ali daquela conta, tá? Vou colocar 3 situações principais que a conduta acaba sendo basicamente a mesma para resolução. Produtos fora de linha, né? Então eu chego lá para a Simpro e falo assim, ó, Simpro, eu não estou comercializando o... Emerson, eu perguntei se tem algum local onde descreve se o material é um material de consumo ou se ele é um OPME. Ah, tá, boa pergunta. Dentro dessas classificações da Simpro, né, desses vários itens, ele tem esse campo aqui, ó, que é de classificação do produto, né? E aí vai ter vários tipos de classificação. Esse aqui, por exemplo, pela Simpro, ele é classificado como material especial, tá? Então, essa classificação em si, né, de material especial, órtese e prótese, quando a gente fala do órtese e prótese, é fácil da gente identificar, né? Isso aqui é uma órtese, isso é uma prótese. Agora, o material especial, né, acaba às vezes o pessoal, para mim é material especial, para mim é material de consumo. Para mim é material de consumo, para mim é material especial, porque ele não é muito objetivo ali a classificação, tá? E aí então muita gente, né, muitas instituições até padronizam utilizar como referência a Simpro, a classificação da Simpro. Então, se ele vem classificado como material de consumo, ele vai entrar na forma de valorização, nas regras de cobrança do material de consumo. Se ele vem classificado como material especial, que é esse caso aqui, ele vai ser tratado como um material especial. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, onde vem essa informação? Aqui, né? Então, tem um campinho aí na própria Simpro mesmo. E aí, depois, se você for mandar mais alguma coisa, algum questionamento aqui no chat, pode só ver se tem uma opção aqui para, né? Pode ser que está direcionado para alguém específico e não para a sala toda ou não tá para mim, tá? Respondi sua pergunta, Adriana. Era isso mesmo? Adriana, né, que perguntou? Sim, respondeu, obrigado. Opa, beleza. Então eu cheguei lá para Simpro e falei, Simpro, este fio com a característica tal, com a referência tal, não está mais, não produzo, não vendo mais, não comercializo mais. Então aquele fio não existe mais, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Esse fio que tinha este código, o que que aconteceu com ele? Foi cancelado, ele não foi mais publicado por uma opção minha fornecedor, né? Mandei um e-mail lá para Simpra e falei, ó, tira do meu catálogo isso aqui que eu não produzo mais, que eu não comercializo mais. A Simpra foi lá e trocou, excluiu, né? Pôs uma data fim na publicação daquele item. O que vai acontecer? Dependendo do tempo, né, que eu demorei ali para fazer essa solicitação para a Simpro, vai ter um monte de hospital, um monte de clínica com estoque ainda desse fio. E aí, o que vai acontecer na hora que esse prestador digitar esse código ali para fazer a cobrança?
Né? Vamos pensar que isso é tudo sistêmico, não é nada manual. Né? Na hora que entrar uma cobrança com esse código aqui no sistema da operadora, é o que trata-se de um código inativo. A partir desse momento, né, ele passou a ser um código inativo na Simpro. O que vai acontecer? Glosa. Ou algum bloqueio na transmissão da conta, ou alguma restrição, né? De alguma forma, algum problema eu vou ter. Né? Por quê? Porque aquele código não está mais ativo na Simpro. Isso pode acontecer por produto fora de linha, atualização suspensa, ou se que foi o que aconteceu muito no passado, 2, 3 anos atrás, um monte de fabricante parou de publicar. Né? Então eu chego lá para Simpro e falo, não quero mais publicar meus produtos aí nessa revista, nesse catálogo. O que vai acontecer? Qualquer um dos produtos que fazem parte do meu portfólio vão entrar nessa mesma condição, como item inativo. Qual que é a minha referência? Simpro. Só que aquele produto não está mais na Simpro. Logo, não existe mais aquela referência. Tá? E os descontinuados, né? Quando existe algum desagrupamento, né? Então, alguns produtos que são similares, o fabricante vai lá e tira, descontinua algum e mantém o outro que é similar. Né? Então, as três situações vão resultar aqui da mesma forma. Vai digitar o código e aquele produto não vai ser localizado numa base atualizada da Simpro. Tá? Então, isso é um problema rotineiro até, né? Acontece bastante. O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação na negociação? Vamos falar de novo da negociação. Aí vem o exemplo aqui, né? Respondendo até o questionamento da Daniela. Congelamento de versão. Né? Então, existem muitas negociações onde se congela uma versão. Qual que é a diferença? Se eu não especifico nenhuma versão, nenhum ano, nenhuma edição, nenhum nada, eu vou tratar com a versão vigente, né? Com a versão vigente na data do atendimento. Tá? O atendimento foi de 28/10. Quanto estava esse produto em 28/10? Ah, R$ 20. Beleza. É isso que eu vou cobrar, é isso que eu vou pagar. Só que se eu vou lá na minha negociação e coloco isso aqui, ó. Simpro, congelada, versão agosto de 2019. Simpro congelada versão agosto de 2019. O que significa isso? Eu já não estou tratando com a versão do mês. Eu peguei uma tabela, tirei uma foto daquela tabela que foi publicada em agosto de 2019 e sempre que eu tiver uma cobrança de um item, eu vou naquela tabela de agosto de 2019. Então isso acaba evitando esses problemas dos itens que saem da tabela, tá? E aí essa negociação do congelamento pode ser para os materiais totais, para todos os materiais, ou somente para os inativos. Essa é uma das possibilidades. Né? Então, eu faço um congelamento só para o que foi descontinuado. Eu faço um congelamento só para o que está inativo. E a versão, né, até respondendo o questionamento da Daniela, né, qual eles costumam utilizar. Então, assim, o congelamento vai muito ali de relacionamento mesmo, né? Então, pode ser de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, vai do que está negociado mesmo, né? Se quiser uma tabela mais completa, mais cheia, tem que ser as mais antigas, né? Porque ela acaba ainda incorporando itens que saíram, fabricantes que pararam de publicar, né? Ainda fazem parte daquelas versões. E aí, o ano que foi escolhido para o congelamento é um acordo entre as partes, tá? Então, lembrando aqui, ó, vamos acompanhar a hierarquia que o meu sistema precisa ter ali, ó, de prioridades. Então, qual que é a minha prioridade aqui no sistema? A versão do mês. Simpro pura. Ó. Minha referência para materiais, Simpro pura. Caso ele não localize, como se fosse aquela subsequência da CBHPM que a gente viu ontem, caso ele não localize aquele código nessa versão do mês, vamos colocar aqui, ó, vigente,
Caso ele não localize aquele código nessa vigência do mês, nessa versão do mês, onde ele vai buscar? Lá naquela base congelada que é a de agosto de 2019. E lá naquela base, esse item está por R$ 15. R$ 15 é o que vai ser coberto, é o que vai ser cobrado. Ah, pode ter redutor? Pode. Pode ter acréscimo? Pode. Então, entenderam essa sequência? Minha referência geral, onde o meu sistema tem que buscar primeiro, primeira opção, na Simpro vigente. Não localizou, esse código é inativo, aí ele vai naquela congelada para ver se ele acha. Tá? E aí, achou aquele item por R$ 15, acrescenta 20%, porque ele tem esse diferencial para os congelados. Ou reduz 10%, ou reduz 5%. Aí vai depender da negociação. Mas o principal é isso, é o localizar aquele valor e aí eu utilizar ele como sendo ali um complemento, tá? Isso se eu utilizar o congelamento somente para os inativos, somente para os descontinuados. Ou eu posso fazer um congelamento para todos os itens, que foi o primeiro exemplo que eu tinha colocado aqui, não só para os inativos. Então, minha referência vai ser essa aqui, ó. Qual que é a sua referência de materiais? Tabela, agosto de 2019. Publicação de agosto de 19. Pronto, essa é a minha referência. Então, o meu sistema ele já tem que buscar direto nessa foto que foi tirada ali da tabela de agosto de 2019. Tá? Então, é uma negociação interessante, sim, né? Facilita, principalmente nessas questões de item que sai, item que entra, né? E aí aqui você tem que fazer até o inverso, né? Porque se eu faço uma negociação baseada numa Simpro vigente, ou baseada numa Simpro congelada de 2 anos atrás, o que pode ter acontecido? Pode ter sido incorporado o item nesse período. Aí a minha negociação diferenciada vai ser para o que foi incorporado. Aí eu venho aqui, ó. Itens, ó, minha referência principal. Simpro, mês 8 de 2019, tá? Geral, principal, primeira opção de procura. Eu pego esse código, entro na versão agosto de 19. Não localizei, que aí seria, por exemplo, códigos novos. Onde eu vou buscar? Na Simpro vigente. Então, o que eu entro na Simpro do mês para procurar é só o que eu não achei lá no meu espelho de agosto de 19. Tá? Então, isso são possibilidades onde eu já pré-estabeleço uma condição, parecido com a subsequente lá de CBHPM, eu pré-estabeleço uma condição que isso vai me facilitar a operação do dia a dia. Tá? Só que o meu sistema precisa estar muito bem alinhado com isso, senão vai ainda continuar dando impacto. É a conta que fica parada, é a conta que foi glosada, é a conta que eu não consegui cobrar no portal da operadora, porque tem código inativo lá no meio. Tá? Então, diversos impactos a gente pode acabar evitando, pré-estabelecendo essas negociações. Taxa operacional sobre valor de nota fiscal, isso é muito comum também, tanto para material como para medicamento. Tá? Ou seja, se aquele item não está na tabela, nota fiscal. Tá? Eu até coloco isso no contrato. Materiais que não constam na Simpro, nota fiscal mais 10%. Material que não consta na Brasíndice, nota fiscal mais 20%. Né? Medicamento que não consta na Brasíndice. Né? Então, tudo isso são condições que eu pré-estabeleço naquela negociação para poder me evitar problemas no dia a dia, né? Durante ali o fluxo do faturamento, né? Durante ali o processo. Falar um pouco da codificação, né? Dessa associação, desse depara com o TUS. Né? Então, existe aqui a tabela TUS 19, que é a tabela de materiais. Né? A tabela mais extensa que existe na TUS. Né? A totalidade aí tem mais de 1 milhão de itens. Tá? Só que o código TUS de material, ele é um pouco diferente, porque ele é classificado por níveis. Então, tem 3 níveis de código TUS de materiais. Tá? Então, o nível 1, né, que ele acaba sendo o nível mais genérico, ele é classificado pelo nome técnico lá da Anvisa mesmo, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui que fica mais fácil de identificar. Né? Então, ele não especifica fabricante, ele não especifica registro, ele é genérico.
né? Então, eu posso utilizar esse código para, por exemplo, fazer uma negociação específica. Tá? Eu tenho aqui uma negociação onde eu pago R$ 4.000 para estente arterial. Então, eu utilizo esse código. Por quê? Porque é independente do fabricante, quem cobrar é uma negociação diferenciada. Eu estou saindo da Simpro, tá? Então, eu especifico esse código. Estente para artérias periféricas, R$ 4.000. Então, eu posso usar esse código TUS, porque ó, ele não tem referência associada, ele não tem fabricante, ele não tem registro Anvisa. Esse é o nível 1, o mais genérico dos códigos. Aí eu tenho esse outro código TUS, que é o nível 2. O que é o nível 2? Ele já me traz um Anvisa, ele já me traz um fabricante. Então, no caso aqui, ó, ele é um stent da Abbott, tá? Só que ele não me traz modelo, ó. Ele não me traz referência. O que significa isso? Eu posso fazer uma negociação de stent arterial Abbott. Então, ele é genérico, só que não tão quanto o nível 1, né? Então, ele tem um Anvisa aqui, ó. Só que aí esse Anvisa, ele tem vários modelos dentro dele. E aí o nível 3, ó, é onde ele vai segmentar. Ele é o mais específico possível, porque ele já é por referência, ó. Então você vê que ele repete o Anvisa aqui, ó. Então aqui é o Anvisa da família, né? Então dentro da família eu tenho esses 3 códigos. Ó, ele repete o fabricante, porque está dentro desse Anvisa. Só que o que ele vai ter de diferente, ó? Esse aqui é o referência final 100, esse é o final 20, esse é o final 30. Tá? Então aqui ele já é por produto mesmo, por referência. Então esse código TUS nível 3 ele é o mais específico possível, né? Então ele vai ser por produto mesmo. Ah, um custa 5.000, outro 6.000, outro 7.000. Né? Então aqui ele já é específico. Então essa é a estrutura da tabela TUS de materiais, né? Código TUS, descritivo, modelo que é a referência dele, qual é o fabricante, registro Anvisa, tem alguns outros campos aqui que eu tinha cortado, né, para poder fazer ali a demonstração dos níveis, que são as vigências, né? Muito importante isso, importantíssimo eu me atentar à vigência do código TUS daquele material, porque você pode ter problema. TUS atualiza, cada 2 meses aí praticamente a ANS está publicando uma nova base aí da TUS. Nessa apresentação tem o link para fazer o download da TUS versão setembro, que foi a última publicação aí da ANS. Então, na TUS versão setembro, você vai ter ali quais os códigos que entraram, quais os códigos que saíram, qual o código que mudou descritivo, tá? Então, às vezes tem lá 200.000 códigos incorporados, 50.000, 100.000, 30.000. Se não me engano, essa última teve 30.000 códigos incorporados. Então, é muito dinâmico. Né? Material é a tabela que mais atualiza. Né? Tanto é que a base dela é dividida em 2 planilhas de Excel. Então, dá mais de 1 milhão de itens. Né? Então, tem que se atentar aí a essa questão da vigência, porque se foi lá, cobrou, fez uma cobrança ali com código inativo, com código que teve a sua vigência encerrada, né? Pode ter problema também. Classe de risco, que isso já vem também na publicação ali da própria Anvisa, né? E o nome técnico, né? O nome técnico é aquela descrição mais genérica também, né? Então, por exemplo, aqui, ó, sistema de ultrassom, kit para artroplastia de quadril. Então, você tem o nome comercial, que é o termo, e o nome técnico. Então, você tem lá, por exemplo, um catéter duplo J. Então, ele vem lá com o nome stent ureteral, não sei o que, não sei o que. Qual que é o nome técnico daquele produto? Catéter duplo J. Tá? Então, isso aqui também até facilita e ajuda se a gente for fazer uma pesquisa, né, de código, fazer uma identificação ali para cobrar ou para pagar ali aquele produto, né? Então, em cima disso, né, a gente já falou aqui um pouquinho da estrutura da Simpro, como é que são as atualizações, como a gente identifica os valores nas publicações. E aí vem aqui as possibilidades, né, algumas possibilidades de pesquisa, ou desculpa, possibilidades de negociação
onde você vai sair um pouco ali daquele padrão. Não total, né? Eu posso ter uma negociação total aqui, ó, que seria uma tabela própria, tá? Então, ao invés de vir aqui, ó, tabela Simpro pura, tabela Emerson. E aí todo aquele trabalho de classificação, se é material especial, se é de consumo, se é qual é o registro Anvisa, se o registro Anvisa está vigente, inclusive, tudo isso eu tenho que atualizar nessa minha tabela, tá? E os valores, inclusive. Ah, não quero, dá muito trabalho criar uma tabela própria. Vamos manter na Simpro. Eu posso criar uma tabela própria baseada em uma versão da Simpro, que seria como se fosse um congelamento. A minha tabela própria ela está baseada lá na versão de agosto de 22, com um deflator de 20% e algumas incorporações, né? Porque o que entrou depois de agosto de 2022 não tinha aqui. Então eu montei aí um Frankenstein e aí essa é a minha tabela própria, né? Então eu ainda vou meio que aproveitar alguma coisa que está naquela publicação da Simpro. Posso fazer isso? Posso. E aí essa é a minha tabela própria, aceita, né, entre as partes ali. E aí eu venho para as excepcionalidades de negociação. Eu não quero sair da Simpro. A Simpro me ajuda, me facilita, né? Eu não quero sair da Simpro. O que eu faço? A minha referência padrão é Simpro, tá? E aí eu tenho aqui os inativos previsto aqui num congelamento. Na minha versão aqui o padrão é assim, Simpro vigente, tá? Simpro do mês relacionado ao atendimento. Esse é o meu padrão, ou seja, meu sistema tem que procurar primeiro lá, tá? Não localizou aquele código, ele vai lá naquela base de inativos, né? Aquela base congelada de 19. Só que eu quero fazer um diferencial aqui nesses materiais. Poxa, eu estou tendo muito problema, eu estou tendo muito problema de glosa, ou eu tenho muito, por exemplo, um item que se cobra bastante e tal. O que eu faço? Uma negociação diferenciada para aquele item, tá? Então, são as excepcionalidades por referência, né? Então, eu vou lá e coloco aqui assim, ó, no meu contrato. Fio de sutura da marca X, tá? O que eu posso fazer? Eu posso tanto fazer um referencial diferenciado, tá? Minha tabela é Simpro pura, só que para esse fio de sutura da marca X, do modelo Y, eu vou ter Simpro menos 30%, tá? Então ele vai ficar dinâmico. Cheguei lá naquele valor, cheguei naquela cobrança, identifiquei o valor que no mês ele custa R$ 20. O que eu faço? R$ 20 menos 30%. Qual vai ser a minha cobrança para este item? R$ 14. Tá? Minha tabela padrão de materiais é Simpro pura. Ou seja, minha tabela padrão seria R$ 20. Olha como a gente tem que tomar cuidado com as excepcionalidades dentro das minhas regras ali de sistema de cobrança e de pagamento. Eu negociei isso aqui, ó. Poxa, esse fio de sutura está muito oneroso na minha conta. Ou eu estou tendo muita glosa, algum problema que me levou a negociar ele de forma diferenciada da Simpro. Todos os outros produtos são Simpro pura. Este fio de sutura da marca X, do modelo Y, Simpro menos 30%. Então, eu tenho que garantir que na hora que for fazer a cobrança daquele material, ele não vai me calcular Simpro pura. Ele vai calcular Simpro menos 30%. Senão eu vou receber glosa depois. Ou a operadora vai pagar mais, né? Pensando do ponto de vista da operadora, vai ter prejuízo porque fez uma negociação de um redutor, só que está pagando Simpro pura. Tá? Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade aqui é fazer aqui uma negociação, é ter uma negociação. Estou falando bastante de contrato, tá, pessoal? Porque isso está totalmente relacionado ao processo do faturamento, ao processo de cobrança, de auditoria, de análise de pagamento, né? Então, eu preciso identificar, inclusive, um tipo de negociação diferenciado, uma excepcionalidade dessa dentro da minha negociação. Então, agora, nessa outra condição, que está aqui no slide como exemplo, ó, ao invés de eu trazer uma referência na Simpro com um redutor,
eu tiro ela totalmente da Simpro e falo aqui assim, ó, o fio de sutura com código tal, da referência tal, marca tal, fabricante tal, custa R$10. Então, eu não tenho mais o deflator, eu não tenho a informação. Então, ele saiu da Simpro. Então, para este código, para este item, esquece Simpro, não existe Simpro. Tá? Essa aqui são exemplos de excepcionalidade por produto. Então, posso ter um produto, 2, 3, 4, 10, 20, 50 produtos tratados por excepcionalidade. Né? Isso acaba virando até uma tabela própria acessória. Né? Não é a tabela própria geral. Minha tabela referência geral é a Simpro pura. Só que para estes itens, 5, 10, 15, 20, 50 itens, Simpro menos 30%. Ou com o seu valor aqui pré-determinado. Tá? O outro exemplo é que esse valor é excepcional por categoria. Então, aqui eu coloco uma regra, eu estabeleço aqui essa condição, não por referência de produto específico, por categoria mesmo. Então, eu coloco aqui, ó, fio de sutura, Simpro menos 20%. Ou seja, todos os fios de sutura, todo item que se enquadrar nesta condição, nessa categoria, Simpro menos 20%. Tá? Equipo de bomba de infusão. Qual que vai ser a minha referência para o equipo de bomba de infusão? Simpro menos 40%. Tá? Qual que é a minha referência geral? Simpro pura. Esse equipo de bomba de infusão lá na Simpro está R$ 1.700. Só que nessa negociação diferenciada, que é Simpro menos 40%, ele está custando R$ 840. Tá? Então, eu negociei excepcionalmente qualquer um equipo de bomba de infusão, Simpro menos R$ 40. Tá? Então, quando foi cobrado esse determinado desse fabricante, dessa referência, eu peguei aqueles 1.700, tirei 40%, ficou 840. Novamente, preciso alinhar isso com a minha TI, com o meu sistema, com o meu ERP, para poder rodar certinho e ele entender essa regra e aplicar essa regra no dia a dia. Senão, ao invés de cobrar 840, eu cobro 1.700, recebo glosa. O operador, ao invés de pagar 840, paga 1.700. Tá? Por quê? Porque o sistema não está alinhado, não está calibrado, não está seguindo essas hierarquias de excepcionalidade. Né? E aqui são alguns exemplos. Eu posso citar mais diversas outras por categoria, por tipo de produto. Já vi negociação assim, inclusive, ó, materiais com dispositivo de segurança. Simpro menos 30%. Aí o que vai acontecer aqui? Todo o material, né, foi negociado, né? O comercial negociou, o credenciamento negociou. Como que isso vai ser processado ali na conta médica? Aí já é uma outra questão, né? Porque como é que ele vai identificar dentro daqueles 800 mil itens o que tem dispositivo de segurança, né? Tem classificação que eu consigo identificar. Que é aquela questão, se ele é genérico, se ele é importado, se ele é material especial. Então, existe uma classificação que me ajuda. Agora, se ele tem dispositivo de segurança, acaba ficando bem mais específico. Mas é possível, não é impossível. Tá? Então, essas são as regras de excepcionalidade. Acontece bastante, né? É importante até, né? Até para sustentabilidade aí de algumas negociações, mas tem que tomar muito cuidado ali se na prática está acontecendo. Se não está negociado no papel está lindo, mas na operação mesmo não existe, não acontece. Aí vai gerar glosa, vai gerar recurso, né? Aí vai entrar com recurso, olha como vai sobrecarregar, né? Que vocês vão começar a ver daqui a pouco aí bastante sobre o recurso. Olha como vai sobrecarregar. Eu tenho isso negociado no contrato, ó. Isso aqui está negociado no meu contrato, de eu cobrar 840. E aí eu vai lá e por um erro sistêmico cobra 1.700. E aí vai lá para a operadora, né? A operadora glosa.
Aí vai para o recurso. E aí, tá certo? Não tá? Puxa, mas tá no contrato. Ah, vamos recursar mesmo assim. Ah, não, não vale a pena recursar porque está previsto. Então, já vai gerar um fluxo que às vezes seria desnecessário se tiver tudo alinhado, tanto para quem está cobrando, quanto para quem está pagando aquele item. Tá certo? Aqui o link para fazer o download da tabela TUS versão setembro. Tá? Nesse link ele baixa todas as tabelas TUS. Deixa eu mostrar para vocês como é que vem esse download, para não se assustar depois. Ó, essa setembro é essa versão aqui que você vai baixar. Né? Se tiver do celular, nem clica, porque como é pesado, ou ele nem baixa, ou vai dar algum erro, algum bloqueio por conta do tamanho. Né? Mas é que ele tem a tabela 19, que é a de materiais, ó, 2 planilhas. Tabela 18, que é de diárias e taxas. Tabela 20, que é a de medicamentos, tanto em Excel quanto em PDF. Ó. Tabela 22, que é a de procedimentos. Tá? E aqui demais tabelas. Aí tem tabela de motivo de glosa, tabela de... Né, todas as tabelas acessórias que tem aí nas publicações da ANS. E aqui o link da nossa página do Mestres, onde também é possível fazer essa pesquisa de códigos, sempre a gente mantém ela atualizada, né? E esse item está dentro de um plano básico lá, que é o gratuito, tá? Depois você entra lá e dá uma olhada, tem algumas outras funções que fazem parte do plano pago.